Fala aí, meus amigos e amigas ligados no Toque Passa, chegando nessa quinta-feira para falar de NFL, porque a temporada está chegando, faltam 7 dias para o começo da temporada e temos muitas notícias, os bastidores agitados. Então já vou começar aqui pedindo para você curtir esse vídeo, deixar o seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar o Toque Passa. Se puder colaborar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros, dando um salve aqui para o Thales Rangel, mais novo membro aqui. Muito obrigado pelo apoio, pelo carinho com o Toque Passa. Já tá lá no grupo no Telegram batendo papo com a gente, tá concorrendo a prêmios, com 150 membros, vou sortear mais uma camisa oficial de time da NFL. Dia 7 de setembro, vou sortear 3 camisas da Fanatic Sport Nation, mais uma réplica da The Duke, que é a bola da NFL. Convido vocês a conhecerem aqui a Fanatic Sport Nation, se você não conhece ainda, aqui embaixo tem o link. E cupom de desconto também, tá? Cupom Toque Passa lá dá um desconto, camisetas maravilhosas como essa aqui do Mahomes. Convido você a conhecer a Fanática e também abrir sua conta na BetMais. Você que gosta de fazer apostas, a BetMais é um site de confiança, parceiro do Toque Passa. Aqui embaixo tem o link. E ó, mercado futuro de NFL é maravilhoso, é espetacular. A gente vai falar bastante da BetMais muito em breve. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá, porque faltam 7 dias para termos a abertura da temporada, Kansas City Chiefs contra o Detroit Lions. Quero fazer passar um recado aqui para quem pediu, que quer entrar no Fantasy do Clube de Membros, deixou lá, a gente fez o sorteio, já tem 2 grupos, duas ligas com jogadores experientes e uma com jogadores mais novatos, e tem gente que mandou que quer entrar, mas não tá no grupo no Telegram, então tem que mandar uma mensagem aqui pra gente conseguir passar o convite para vocês. Fazer um convite também para a programação aqui do Toque Passa nos próximos dias, então já clica no sininho para ser notificado assim que sair um vídeo novo. Acho que amanhã vai rolar um Toque Passa, não tá certo ainda, mas deve rolar. No sábado vai ter review de Madden, tô jogando aqui bastante para conseguir passar uma opinião bem avaliada, avalizada para vocês. Semana que vem vai ter Bold Prediction, vai ter Power Ranking, vai ter palpite de cada um dos times, a campanha de cada um dos times para a temporada. Quinta-feira vamos falar muito do jogo que vai abrir a temporada e na sexta-feira passar pelo que rolou no jogo e também já olhar para o final de semana de jogos, então fica ligado aqui no Toque Passa. Dando sequência ao que a gente destacou ontem no vídeo, a equipe do New England Patriots fez 2 movimentações ontem e Bailey Zappi e o Malik Cunningham voltaram para Foxborough, vão fazer parte do Practice Squad. Os 2 passaram pelo waivers sem que ninguém requisitasse os jogadores. A informação é de que o Bailey Zappi recebeu aí 7 interesses, né, 7 times interessados em contar com ele, mas ele topou voltar para New England. Não sei, me ensinaram que 7 é número de mentiroso, não sei ao certo quem seriam os interessados, quais seriam essas propostas, mas ele está de volta lá e vai fazer parte do Practice Squad. O que isso significa? Que os Patriots são menos bagunçados, que eu falei ontem era besteira? Não. Ainda é um time completamente bagunçado. Para mim, você correu o risco de perder esses 2 quarterbacks. Quer dizer que eles são descartáveis. Essa é a situação. Por mais que o Belichick acreditasse que eles iam voltar, ele não fazia questão, se forem empregos também, tanto faz. Se alguém tivesse a posição melhor no waivers e requisitasse, porque os Patriots não fizeram, claro, né? Eles iam embora, acabou. Então os Patriots poderiam ficar sem um deles, ou então sem os 2. No Practice Squad, o que acontece? Esses caras vão ser os quarterbacks reservas nas próximas semanas, muito provavelmente. É capaz dos Patriots começarem a temporada com só o Mac Jones de quarterback no roster de 53 atletas, né? Ele é o QB1, obviamente, porque não tem outro jogador. Esses 2 caras do Practice Squad, você pode ativar jogador da equipe de treinamentos para o dia do jogo. Então eles fazem parte do elenco de jogo. Você pode fazer isso 3 vezes com cada um dos jogadores. Ou seja, você pode fazer 3 vezes com o Bailey Zappi, 3 vezes com o Cunningham. Então os Patriots podem passar 6 semanas com um quarterback reserva que está vindo do Practice Squad. E aí definir quem que vai ser. Depois dessas 3 vezes que você ativar, você só pode usá-los se você colocar no elenco ativo de 53 jogadores. Então os Patriots ganham um tempinho para definir, mas está aberta essa posição de quarterback 2. Ainda é confuso porque, aparentemente ninguém fez por merecer ser o reserva. O Mac Jones falam que não tem aí a confiança do Belichick para ser o titular. Pô, ninguém tem opção para ser o reserva, então é difícil imaginar. Eu ainda acho os Patriots uma bagunça. Para mim é um time que decepcionou. Já não esperava muito na pré-temporada e decepcionou completamente. Falando, ontem eu esqueci de comentar, inclusive, a situação do Jackson Smith-Njigba
o wide receiver draftado na primeira rodada pela equipe do Seattle Seahawks, ele que passou por uma cirurgia no punho, sofreu uma lesão, uma fratura num osso do punho no jogo contra os Cowboys na pré-temporada, passou por cirurgia na Filadélfia e já está liberado. Treinou nos últimos 2 dias. O Pete Carroll mostrou bem otimista com relação à recuperação, falou que está rolando tudo direitinho e acredita que vai até poder contar com o jogador, quem sabe, na semana 1, no dia 10 de setembro, contra a equipe dos Rams. Bom para quem tem o Smith-Njigba no Fantasy. Ele parece jogador, me parecia um bom jogador na época do draft e me parece um ótimo jogador realmente agora na NFL. Por falar em quem está voltando de lesão, Joe Burrow está treinando normalmente, treinando novamente com a equipe dos Cincinnati Bengals. No trabalho de ontem, na parte aberta para a imprensa, ele fez todos os exercícios ali de passe, né, junto do Jake Browning, que é o quarterback reserva, e do Will Grier, né, que era ex-Cowboys, está chegando aí, assinou com a franquia de Cincinnati. Então, boas notícias para o torcedor dos Bengals. O Burrow, que no dia 27 de julho sofreu uma lesão na panturrilha, muita expectativa, tentando saber o que tinha acontecido, não sabia se era tendão, o que era, lesão muscular, mas qual que é a gravidade, quanto tempo ele vai perder, vai ficar de fora, quanto tempo. Bom, tá aí, um mês depois, está de volta. Nesse período, ele tinha aparecido só no aquecimento de um jogo da pré-temporada, no primeiro jogo da pré-temporada, e depois não tinha treinado mais, aí começou aquela especulação. Pô, mas o cara tá aquecendo, aparentemente tá normal, por que ele não tá treinando? Será que tem a ver com o contrato? Porque ele não ganhou o novo contrato dele? Será que é um holdout, um hold-in, uma situação de desconforto aí dos Bengals com o Burrow? Aparentemente não, tá? Ele falou que não tem nada a ver, o pessoal lá também falou que tá tudo certo, né? Que vai rolar esse contrato, mas não é uma pressa. Eu acho que era questão da lesão mesmo, né? Porque é uma lesão muscular é chato, num lugar que incomoda bastante. Você tá se recuperando, você acha que tá bom, e aí você acaba forçando um pouco mais e abre de novo, vira um problema crônico, vai se acumulando ao longo da temporada. Não tinha por que expor o Burrow na pré-temporada. Então deixa o cara se recuperar o tempo que for, para que na temporada ele esteja 100%. No ano passado, a situação do contrato dele fica complicada, porque todo mundo imaginava que assim, ele e o Herbert, um estava esperando o outro para ver quem teria o maior contrato. Então quem assinasse primeiro, um cara que assinasse em seguida ia ter o maior contrato. O Herbert já assinou o contrato dele e o Burrow ainda não. Então é uma conversa que vai rolar ao longo da temporada sobre as negociações. Mas o Burrow, mano, ele sabe que ele vai ganhar um grande contrato. Ele não tá passando fome, né? Não tá com conta para pagar. Putz, não caiu, não ofereceram novo ainda para mim, então não sei o que vai acontecer. E ele sabe que o tempo joga a favor dele. Ele confia nele, a gente sabe que ele é um cara que é muito confiante e ele pode fazer uma temporada de MVP e aí ganhar ainda mais dinheiro. Então eu não acho que ele tenha pressa, sabe que a grana vai vir de qualquer forma, não vejo uma crise na equipe do Cincinnati Bengals, até que me prove o contrário. Quem não voltou ainda, mas está enchendo de esperança o coração de um general manager é o Chris Jones. Também falamos ontem da situação do jogador, que não deu as caras no treino dos Chiefs, né? Foi colocado na lista dos jogadores que não apareceu numa reserva lá, não está fazendo parte do elenco de 53 nesse momento, e já ameaçou ficar de fora algumas semanas na temporada. Falou que não teria problema nenhum não abrir mão, vai perder dinheiro, mas ele quer ganhar um grande contrato. Ontem o general manager, o Brett Veach, falou com a imprensa e acredita que tudo vai ser resolvido antes de começar a temporada, daqui 7 dias, né? Antes do primeiro jogo contra os Lions na semana que vem. Entrevista coletiva ontem, então ele falou assim, ó, nós certamente estamos esperançosos por isso. Temos conversado e, na verdade, nos últimos dias temos conversado ainda mais. Vamos continuar a pressionar e trabalhar duro para resolver essa situação, né? Ontem eu falei, tem que resolver. É um jogador muito importante, é peça fundamental, muda o patamar, muda a expectativa que eu tenho para a equipe dos Chiefs. A equipe dos Chiefs, que talvez não tenha a melhor defesa de todas, mas sabe que pode confiar no Mahomes. Pode partir para trocação, porque o Mahomes vai entregar pontos lá, dar uma segurança a mais para a defesa. Mas é claro que o Mahomes não vai ficar tirando coelho da cartola toda hora, ele não vai conseguir, né, todo drive ser um touchdown, então ele precisa de alguma coisa da defesa. O Chris Jones fez a diferença nos playoffs. Chris Jones fez a diferença no Super Bowl, e é disso que o Mahomes precisa.
Chris Jones é a peça mais importante dessa defesa, é o cara que consegue fazer as grandes jogadas quando você precisa que elas sejam executadas. Então, quando o Mahomes encontrar dificuldade no ataque, ele sabe que a defesa vai conseguir entregar alguma coisa a mais para deixá-lo no jogo. E aí, ele tendo chance de ganhar o jogo, ele fatalmente vai conseguir ganhar essa partida. Mas você precisa ter o Chris Jones nesse time e precisa resolver o mais rápido possível. Cara, qualquer jogo que o Chris Jones não jogue, é uma chance maior da equipe dos Chiefs perder essa partida. Por falar em General Manager que tá falando aí, vamos para Indianápolis ouvir o Chris Ballard, né? O Ballard falou sobre a situação do Jonathan Taylor ontem e eu fui assessor de imprensa e olha, eu já vi muito dirigente que não quer ouvir como fazer o media training. Eu achei horrível a entrevista do Ballard, né? Bom, ele começou lá falando que o Taylor é respeitado por todos aqui, é um ótimo ser humano, um ótimo profissional, um grande jogador de futebol americano. Mas tá, ok, óbvio, né? Mas aí ele falou assim, essa situação é horrível, é uma bosta, pra ser sincero, né? Ele falou sucks. É ruim pros Colts, é ruim pro Taylor, é ruim pro torcedor, mas a gente vai trabalhar aqui para passar por isso e citou que os relacionamentos são reparáveis, que você consegue contornar esse problema, não tá completamente desgastado, pelo menos ele acredita que ainda consegue dar a volta por cima. Já vi muitos casais fazerem isso e no fim não dava. Mas, vamos lá. Perguntaram por que os Colts deixaram o Taylor ir buscar um novo time, e aí ele meteu um Rolando Lero, né? Ele falou, boa pergunta. Eu não vou entrar nos detalhes aqui do que foi oferecido, as propostas que pintaram, mas o Taylor é valioso e no final do dia eu não ia deixar ele sair do time. Tá, mas então por que você deixou ele procurar? Será que foi um blefe? Será que foi aquela trucada ali? Ele falou assim, vai lá, procura um time pra você. E aí ninguém ia aparecer, e aí você fala, tá vendo? Ninguém apareceu, então fica aqui porque é o que você tem. Mas no fim apareceu, né? Apareceram times atrás do Jonathan Taylor, e aí você fala, não, ele não vai sair. E acabou, e aí ficou aquele clima ruim. Porque você não respondeu a pergunta. E me passa essa impressão. Eu não consegui entender qual que foi o seu ponto. Também foi perguntado pelo motivo dele não dar um contrato, né, de não pagarem o Taylor, sendo que o Ballard falava assim, você paga grandes jogadores. E o Taylor de fato é um grande jogador. E a resposta dele foi bizarra. Ele respondeu assim, nós ganhamos 4 jogos no ano passado. Nós ganhamos 4 jogos. Tá, e daí? Foi culpa do Taylor? O Taylor é o responsável pela equipe dos Colts ter vencido apenas 4 jogos? Pelo que os Colts foram horríveis, você ser um jogador bom num time horrível, então você não é merecedor de ganhar um salário melhor, um contrato maior, porque simplesmente seu time não ganha? A culpa é sua? Ou será que a culpa é Matt Ryan, uma temporada ruim, um time confuso, uma linha que não protegia, turnovers? Você manda o técnico embora no meio da temporada e contrata um cara que era comentarista, que vai lá, não tem experiência nenhuma e faz um trabalho horrível, mas a culpa é do Taylor. Então o Taylor não merece ganhar um contrato melhor, porque o time não ganhou, não por culpa dele, mas por culpa de vocês, que vocês fizeram um trabalho porco na montagem do elenco, na gestão do treinador, tudo isso. A culpa é de vocês. Vocês estão ganhando seus salários? O que vocês querem? Porque aparentemente tá, né, Ballard? Eu não acho que você esteja ganhando menos porque você poderia sair. Essa é uma situação que é muito importante, tem que ser falada. Tá? Se o General Manager acha que ganha pouco, ele fala pros caras, valeu, obrigado, estou caindo fora porque eu mereço ganhar mais. E vai procurar o caminho dele. O Taylor não pode fazer isso. O Taylor está preso na equipe. Então, é uma situação que, né, esse assunto vale a pena a gente discutir só porque ontem surgiram até as notícias dos interessados, né, que não eram só a equipe do Miami Dolphins, os Packers tinham interesse, os Packers, aliás, têm interesse em contar com o running back, apesar do Taylor estar colocado na lista dos jogadores machucados e vai perder inevitavelmente pelo menos os 4 primeiros jogos da temporada, mas os Packers aí aparecem como um time interessado. E tem outra coisa que é muito legal, né? Os Dolphins seguem com interesse e aí surgiram algumas notícias sobre o que foi proposto, trocas, ofertas, envolvendo inclusive jogadores. E aí tem a notícia do Miami Herald, mas que poderia ser do Olé do Brasil, que os Colts sugeriram uma troca em que Miami mandava o Jalen Waddle e mais alguma coisa pelo Jonathan Taylor. O Jalen Waddle, foi isso aí que você ouviu, tá? Pega aí um grande recebedor que você tem, um cara que forma uma dupla muito boa com o Tyreek Hill,
E troca aí pelo meu running back que tá machucado. E running back que eu tenho falado que vale pouco, que eu não quero pagar. Inclusive semana que vem você tem que negociar um contrato com ele, porque ele não vai jogar simplesmente por vocês sem um novo contrato. Então você tem que pagar caro pelo cara. Mas manda esse jogador jovem, cheio de talento pra cá. Vai que, né? Tá certo os Colts. Vamos bater palma aqui pros Colts. Jogada interessante. Vai que alguém tava doidando os Dolphins, fala sim. Aperta o botão errado, aceita a trade. Rola, já rolou, né? Todo mundo já viu isso no Fantasy. Quando eu tiver alguma proposta imbecil que eu acho idiota, eu acho que ninguém vai aceitar, eu vou lembrar dos Colts. Eu vou falar assim, cara, se eles tiveram coragem de oferecer isso, por que eu não vou oferecer? Então, ó, essa é a mensagem pra você, guerreiro. Tá querendo chamar aquela menina pra sair, aquele cara, né? Pô, manda essa, né? O não você já tem. Pensa nos Colts. Se eles mandaram essa proposta, por que não você mandar? Vai na fé. Parabéns pros Colts, né? Não tô falando que o Taylor não é ruim. É que não vale. Não tem cabimento. Não tem cabimento, né? Essa proposta deve ter chegado para os Dolphins e eles falam assim: é sério? É sério? É sério mesmo? Né? Deve ter sido isso. Não aceitaram por questões óbvias. Ontem eu falei do Chris Jones e esqueci de falar do Nick Bosa, né? Não foi de propósito, era para falar e acabei não falando, foi falha minha, mas é bom porque a gente vai falar hoje aqui. Rolou uma entrevista coletiva ontem do John Lynch, General Manager da equipe, também do Kyle Shanahan, o Head Coach da equipe dos 49ers, e eles falaram sobre a ausência do defensive end, que está na situação aí idêntica do Chris Jones, né? Os dois não treinaram, os dois foram colocados nessa lista de reserva de jogadores que não apareceram. O Nick Bosa, que está entrando no seu quinto e último ano de contrato de calouro, era a opção de quinto ano, está jogando com essa. Poderia ter recebido um novo vínculo no ano passado, mas ele topou, né? Os 49ers ofereceram para ele, falou assim, ó, vamos deixar para conversar isso aqui no ano que vem? E ele topou. Não, beleza, ano que vem a gente conversa e acerta um novo contrato aí. Acontece que no ano passado, né, ele voou 18 sacks e meio, 51 tackles e foi eleito o melhor defensor do ano. Então, se fizeram uma aposta, quem se deu bem foi o Bosa, porque hoje ele vale mais do que ele valia no ano passado. No ano passado ele já valia muito. Nesse ano ele vale ainda mais. A gente não sabe ao certo qual que é o valor que ele quer. As duas partes estão bem ali, sem revelar. Parece que a relação é muito boa também, ninguém está deixando vazar nada ali. Então a gente supõe só que ele queira ganhar mais do que o TJ Watt, que hoje é o edge rusher mais bem pago da NFL, com uma média de 28 milhões de dólares na equipe do Pittsburgh Steelers. Mas resta saber se ele vai querer ganhar mais do que, por exemplo, o Aaron Donald, que é o mais bem pago defensor da NFL, com 31,7 milhões de dólares por temporada na equipe dos Rams. A gente não sabe. Supõe que está acima dos 28 milhões por temporada. Não se sabe se ultrapassa os 31,7. O Lynch nem titubeou quando foi perguntado se deixaria, já que não resolve a situação, uma troca está sendo considerada, né? Mandar o Bolsa para outro lugar, que outro lugar que ele se acerte com o seu salário. Ele não pensou duas vezes, falou não é óbvio, não tem cabimento. O Bolsa é um jogador geracional, é um dos grandes nomes, se não o maior nome da franquia nesse momento. Tem a badalação pelo Purdy, mas é o Bolsa que é a certeza, é o cara que você pode contar, é o cara que, né, é a cara da franquia nesse momento. O Bolsa é o cara especial. Ele é um talento diferente. Uma troca só seria justificada se o relacionamento entre as partes estivesse completamente desgastado. Não parece o caso, até por essa falta de vazamento nas negociações. Então, não tenho dúvidas de que ele vai ficar por lá. Cara, se não vai trocar, tem que pagar. O Kyle Shanahan já admite que pode perder o jogador por um jogo ou mais. E isso é péssimo, né? Assim como eu falei do Chris Jones, o Bolsa, talvez ele não seja do mesmo patamar. Acho que o Chris Jones ele é mais importante para a defesa do que o Nick Bosa é para a defesa dos 49ers. Isso não quer dizer que um seja melhor que o outro, é simplesmente o entorno, né? Ele faz mais a diferença dentro daquela defesa, mas ele é um jogador muito importante para você ter no elenco. Você precisa ter o Nick Bosa. Eu gosto muito do Lynch, eu gosto muito do Shanahan. Para mim, eles são uma das melhores duplas de general manager e head coach que tem na NFL. Fazem por merecer todo o respeito que eles têm na liga, mas ultimamente eles me parecem um tanto quanto confusos. Eu não estou gostando muito, principalmente a gestão de pessoas. E aí não é nem a questão do Nick Bosa, tá? Você tem que pagar o Bolsa, acabou. Como é que vocês vão fazer? Cara,
né, bota void year, joga o contrato para frente. A gente sabe como é que funciona. Quem tá afim de pagar, dá um jeito. O problema deve ser realmente os termos desse contrato que deve estar atrasando qualquer tipo de negociação. Mas eu não estou gostando da gestão de pessoas. Estou falando isso aqui porque recentemente, não sei se vocês viram nas redes sociais, o Jimmy Garoppolo deu uma entrevista na Sports Illustrated e foi até meio que, eu acho que um ato falho dele. Ele foi perguntado sobre a situação do Trey Lance e ele respondeu meio de cara. Tipo, rolam umas coisas esquisitas lá em São Francisco. E aí quando ele foi, mas peraí, esquisita? E aí meio que falou, falei que não devia falar, ética profissional, né? Não devia ter metido essa, mas ele falou assim, coisas esquisitas, vou deixar só isso aí pra vocês. E, cara, também me parece óbvio, né? Eu não vejo como que o Garoppolo ia responder uma coisa diferente depois do que rolou com ele no ano passado. Toda a gestão, não só no ano passado, no outro ano, né? Você tem um quarterback que te tá levou pro Super Bowl, levou pra final de conferência, pode não ser o dos sonhos, mas está entregando aquilo que pede a ele. O problema dele era a questão física. E aí você vai lá e faz uma baita movimentação para pegar um quarterback na primeira rodada, pega um quarterback falando que esse cara não vai ser mais o Garoppolo, vai ser o Trey Lance. Você leva de novo pro final de conferência, falha no final, mas para outro time também que era muito bom, os Rams inegáveis, um time muito forte, você acaba perdendo, agora acabou isso aqui, você vai ser trocado, e aí não é trocado, você fica no elenco, você joga de novo. Então, era estranho. Aquela relação era muito ruim e eu achava que o Shanahan estava lidando de forma errada. Ano passado, ter o Garoppolo no elenco, ou você tinha desde o primeiro tempo, ou você deixava ele embora de alguma outra forma. Deixar ele treinar separado todo o training camp para depois juntar ele no reta final não fazia sentido para mim, critiquei isso. Muita gente fica brava comigo e fala que eu pego no pé do Shanahan. Pelo contrário, eu gosto demais. Só acho que é normal, é até natural que você não seja bom em tudo e eu vou criticar. Eu critico o Bill Belichick, para mim é o melhor treinador de todos os tempos. Eu critico o Reid, eu critico quando tem que criticar, eu vou criticar. E eu critico o Shanahan nessa gestão de pessoas. Eu acho que ele tem um problema. Ele tem uma busca compreensível pelo quarterback ideal. Ele tinha lá o crush dele, que é o Cousins. Acho que ele foi convencido a pegar o Trey Lance, mas ele não estava convencido de que ele precisava de um Trey Lance, que o Trey Lance era o melhor para o time. Ele quer um quarterback que faça em campo o que ele quer que o quarterback faça. Né? Ele entende que a chance do quarterback não errar é se fizer o que ele falou para fazer. Quando vai improvisar, é ótimo quando dá certo, quando dá errado, é o problema. Então, ele queria um cara que fizesse o que ele queria mandar. Talvez o Mac Jones fosse mais esse perfil, mas sonhou, especulou lá em 2021 em buscar o Aaron Rodgers, os Packers fecharam a porta, Tom Brady foi um namorico que não rolou, o Stafford foi um namorico também. Então tem toda essa relação dessa busca que é claro que quem está lá dentro do time fica afetado. O Jimmy Garoppolo foi a grande esperança dos 49ers. O grande problema do Garoppolo, inclusive, o Shanahan fazia questão de deixar claro, que era a questão física. Né? Quando ele estava em campo, ótimo, chega na final de conferência, mas ele se machuca demais, então eu preciso buscar outra peça. A forma como lidou a situação do Trey Lance, também não gostei muito, já falei aqui em vídeo. Estão apostando no Purdy, né? Estão entregando, o Purdy aparentemente entrega o que o Shanahan quer, mas eu não sei, de fato eu não conheço o Purdy, eu não posso cravar para vocês, eu acho que ninguém pode cravar que o Purdy é o melhor quarterback do que o Jimmy Garoppolo. O Jimmy Garoppolo também encantou numa reta final pela equipe de São Francisco 49ers. Né? O Purdy entregou muito bem, mas poderia ter caído para os Cowboys, se o Dak Prescott tivesse entregado um jogo um pouquinho melhor nos playoffs, né? Foi uma partida patética, mas o Purdy já sofreu ali. Como vai ser numa temporada inteira, com a galera esperando ele? Como ele vai lidar com essa lesão? Tem treinado menos, tem sido poupado agora, mas durante a temporada tem que ser muito exigido e é uma lesão chata que tira jogador de beisebol por 2 temporadas. A gente não sabe o que é o Brock Purdy nesse momento. A gente está apostando naquele material que a gente tem para ver. Foi muito bem. Se ele entregar aquilo, ótimo, o Shanahan está tranquilo. Mas se não entregar, volta a novela de um time que é muito forte. O time dos 49ers está prontinho para ganhar um Super Bowl. Falta a peça do quarterback. O Shanahan tem batido a cabeça, tem trombado, tem feito um monte de coisa.
pode acabar apostando no Sam Darnold, que a gente sabe o que é o Sam Darnold, né? Mas vai passar, sabe? É outro time que você vê a janela fechar porque esses contratos vão acabar se acumulando. Você vai ter que começar a pagar esses caras. O Bolsa é o maior contrato que você vai ter que pagar, mas os outros não vão sair barato. E você vai precisar acertar essa folha salarial. É um time que tem todo o potencial, mas que eu acho que está se complicando lá no front office. Para mim está uma situação muito confusa dos 49ers, muito mais confusa do que a gente gostaria que fosse. Claro que isso aqui é opinião, você pode criticar, pode gostar ou não. Quero saber a sua ideia, como é que você está vendo, você é torcedor dos 49ers, né? Eu só não vou aqui virar torcedor de dirigente. A torcida do Cruzeiro com o Itair, com o Perrella, do Willian no Corinthians. Não vou virar torcedor de dirigente porque a gente sabe o que dirigente entrega no momento. E eu não estou gostando do que eu estou vendo. Acho os 49ers um timaço com dois bons profissionais, né, na gestão. O Lynch e o Shanahan. Mas que me parece um tanto quanto confuso. Quero a sua opinião. Deixa aí o seu comentário e a gente volta. Aquele abraço.